Nesta semana, vimos o que a Bíblia apresenta sobre o processo de conversão, arrependimento, conversão e nova vida. Vimos que todos somos pecadores e os nossos pecados nos afastam de Deus. Somos injustos, somos indignos. Quando nos comparamos com as pessoas, irmãos, às vezes até nós podemos achar, não, eu sou melhor do que aquele. Eu atuo, eu ajo de uma maneira melhor do que aquele. Pode ser que isso até aconteça. Mas quando nos comparamos com Deus, irmãos, nós vemos como a nossa justiça é pobre, como ela é paupérrima, como ela é absolutamente ineficiente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, já vimos isso nesta semana, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Ainda continuando, o apóstolo Paulo, no mesmo livro de Romanos, nos versos 10 a 13 de Romanos 3, ele diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Se tem uma coisa que é democrática, irmãos, é o pecado. Atinge a todas as pessoas, a todas as raças, a todos os gêneros, a todas as idades, a todas as culturas. O pecado, irmãos, é universal. E essa é a condição dos seres humanos, pecaminosos. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender, nos converter para chegarmos a Deus. Mas veja, se nós temos uma inclinação para o pecado, se nós somos uma espécie pecadora, como é que vamos nos arrepender? Como que vamos ter um insight para arrependimento? Deus é que motiva esse arrependimento. Veja Romanos 2, 4. O apóstolo Paulo novamente diz assim: a bondade de Deus é quem nos leva ao arrependimento. Então, irmãos, quando nos arrependemos, é Deus que está atuando em nós através do Espírito Santo, para que a gente tome consciência dos nossos pecados. E o processo de arrependimento é assim: primeiro, reconhecer que estamos afastados de Deus, que estamos no pecado. Depois é lamentarmos por ele, mas não lamentar por causa das consequências, como eu já disse isso nessa semana. Não, eu lamentei porque eu roubei uma peça e fui preso. Então eu lamento, veja como foi ruim isso, eu fui preso. Isso é lamentar pelas consequências. O lamento verdadeiro é dizer assim: como é que eu pude roubar? Como que eu pude cometer tal ato? Arrependimento é uma decidida oposição ao mal. Depois que eu me arrependi dessa maneira sincera, um arrependimento concreto, eficaz, eu agora devo pedir perdão. Perdão a quem eu ofendi e perdão a Deus. Veja, irmãos, às vezes nós pedimos perdão a Deus assim: perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, e nós nem nos lembramos dos nossos pecados. Parece que é dizer assim: ah, Senhor, perdoa aí, vai. Perdão, irmãos, deve ser específico, você tem que pedir perdão específico. Perdão, Senhor, porque eu maltratei tal pessoa. Perdão, Senhor, porque eu fui desonesto naquela situação. E mais, não é só pedir perdão, é pedir perdão e ir lá restituir, se for possível, restituir a sua falta. Perdão, pedir perdão de pecados específicos. Não generalizar, é muito bom generalizar. Perdoa os nossos pecados, assim você não precisa pensar em cada um deles. Perdoa por atacado, Senhor, por favor. Não é assim. Devemos pedir perdão pelas faltas, pelos pecados específicos. E aí, então, dentro do processo de arrependimento, é não mais praticar, afastar-se desse pecado. Confissão e arrependimento é um processo fundamental da experiência cristã. Veja lá o que o profeta Ezequiel escreveu. Após ele falar sobre receber um coração novo, estava falando ao povo de Israel lá pelo ano 700, aproximadamente 600 a.C. Ezequiel 36, 31, ele diz assim: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos
e dos vossos feitos, que não foram bons, e terei nojo de vós mesmos por causa das vossas maldades e das vossas abominações. Quando nós nos damos conta, irmãos, quando nós nos conscientizamos das nossas maldades, dos nossos pecados, nós ficamos com vergonha, nós ficamos com nojo. Veja como o profeta foi firme, irmãos. Vocês vão ficar com nojo das suas faltas. Isso diante dos homens e diante de Deus mais ainda. Irmãos. Veja o apóstolo Paulo novamente no livro de Romanos, capítulo 7, 18 e 19. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse fato. É o dilema do apóstolo Paulo. O problema do apóstolo Paulo, veja, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quantas vezes, irmãos, eu e você, lamentamos, falando, mas eu não queria fazer aquilo, eu sabia que estava errado, eu sabia que era mal, e fazemos. E depois fazemos de novo. E Satanás nos acusa, fala assim, está vendo que porcaria de crente você é? Você não consegue fazer o bem. Mas o apóstolo Paulo também não conseguia. O apóstolo Paulo fazia assim, o bem que eu quero, esse eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque nós temos uma inclinação para o mal. Nós escorregamos para o mal. É preciso fazer força para não ir para o mal. Mas essa força nós só conseguimos através do Senhor Jesus Cristo. E é esse Senhor Jesus Cristo que justifica, que pega as nossas faltas e carrega as nossas faltas e nos justifica. Ele nos dá um coração novo. Romanos 3, 24. Somos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E quando nós somos justificados pela graça, pela redenção que há no Senhor Jesus, nós recebemos um coração novo. A conversão nos dá um coração novo. E eu quero voltar ao profeta Ezequiel para completar o estudo dessa semana. Ezequiel 36, 26. Promessa do Senhor Deus. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Nós temos naturalmente, irmãos, por conta do pecado, um coração de pedra, um coração que se opõe à vontade de Deus. E quando está falando de coração, eu estou falando do nosso cérebro, do nosso sentido, do nosso raciocínio, da nossa razão. Nós somos bons para não fazer a vontade de Deus. E como é difícil, irmãos, fazer a vontade de Deus, se você não tiver um coração novo. Se você não depositar no Senhor Jesus Cristo essa necessidade de ter um coração novo e de ser justificado. Mas nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Quero ler de novo o verso de Romanos 3, 24. Somos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por essa intercessão maravilhosa. Muito obrigado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado que, por conta dessa graça, nós podemos nos converter. Nós podemos converter o nosso coração de pedra por um coração de carne. Eu quero muito, irmãos, que eu e vocês, todos nós, nos convertamos a cada dia, deixar que o Espírito Santo trabalhe. A Bíblia fala do batismo diário do Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo trabalhe para que a gente reconheça os nossos pecados, se arrependa deles, peça perdão e não pratique mais. Que Deus abençoe a todos, dê um sábado feliz, na certeza da intercessão do Senhor Jesus Cristo.